podemos começar? Podemos. Vamos iniciar de novo. Todo mundo que está online, por favor, o microfone fechado. O Pedro vai iniciar os trabalhos e no final é que a gente vai partir para as perguntas. Levanta a mãozinha, a gente anota. Procurem ser bastante breves com as perguntas, 1 minuto e pouco, para dar tempo de responder a todas, tá bom? Muito obrigada, Pedro. Obrigado, Suzana. Então, a gente está fazendo este diálogo, se dando seguimento também, um diálogo que já tínhamos feito também com o Bloco de Esquerda no ano passado, 24, no caso com o Luís Fazenda, que também fez um diálogo prévio às eleições legislativas de 2024. A gente tem um diálogo, uma relação com o Bloco de Esquerda já há décadas, inclusive, antes do Bloco existir, quando existiam outros partidos que depois se uniram para constituir o Bloco de Esquerda. Temos mantido essa relação ao longo dos anos, ao longo de todos estes processos, maiores resultados, maiores dificuldades, enfim, novos resultados melhores, como nós sempre, processos de luta, não? Quando o Romênio, que é o atual secretário de nossa Federação do PT de 2022, também unimos com o Bloco de Esquerda, o Walter Pomar, que veio de 2023 a 2024, também esteve em Lisboa, no caso com a Maria Mortágua, com o Luís Fazenda também. A gente tem mantido sempre esse diálogo bastante presente. E a gente tem aqui hoje, podemos fazer um diálogo, como a gente tem feito no grupo, um diálogo com o Bloco, de colocar um pouco a militância petista, simpatizantes que moram em Portugal, alguns que estão no Zoom, que até estão no Brasil, mas também simpatizam, poderem fazer um diálogo também direto com, no caso, com uma liderança do Bloco, e com o luxo de ter uma liderança que foi coordenadora nacional do Bloco de Esquerda durante uma década, que é a Catarina Martins, que hoje é deputada no Parlamento Europeu e que presidiu também o Bloco a ter o melhor resultado na história do Bloco em termos legislativos. Também foi sob a coordenação da Catarina Martins. Então, uma liderança, efetivamente, a nível nacional do Bloco de Esquerda, que a gente alcança e consegue também ter esse diálogo, que é fundamental, que é um luxo, acho, para todo mundo, principalmente o pessoal do Zoom, que tem mais gente. A gente tem, acho que, talvez 5 vezes mais no Zoom do que aqui, mas é o sistema que a gente tem. Tem pessoal do Porto, de Aveiro, de Espinho, de Coimbra, presente. Então, a gente sabia que esse diálogo, a Maria do Rosário, que é deputada do PT e secretária nacional de formação política da Comissão Executiva Nacional do Partido, também vai entrar na sala, falou que estava quase entrando. Eu agradecia também ao pessoal, a Suzana e a Vânia, que pudesse verificar quando ela estiver chegando, para que ela possa fazer uma fala, também aqui em solidariedade ao Bloco de Esquerda, nestas eleições legislativas, e a gente seguir aí também com a fala da Catarina Martins, depois passar por uma ronda de perguntas e comentários, e depois teremos respostas. Então, fazendo esse formato, eu penso que a gente poderia tentar começar assim que a Maria do Rosário chegasse, não sei se poderíamos esperar por ela, ou se a gente poderia ir vendo aí, começando. Se tem alguma pergunta, alguma questão que a gente possa também dividir ainda antes sobre os trabalhos, mas, se não, a gente se prepara para esse início de atividade. Ótimo. Pedro, tem um aviso que a Maria do Rosário vai entrar um pouquinho atrasada, viu? Entrou o pessoal dela e avisou que ela está em deslocamento e vai chegar um pouquinho atrasada, viu? Tá. Então, eu acho que a gente poderia, se não, inverter a ordem, né? Fazer a fala inicial da Catarina Martins primeiro, e depois, quando a Maria do Rosário entrasse, faria uma fala de solidariedade depois da Catarina Martins. Então, bem, muito boa noite, antes de mais. É um prazer estar a conversar convosco, gosto muito. Eu sei que estas conversas têm sido feitas com o Luís Fazenda,
Luís Fazenda foi fundador do Bloco de Esquerda, foi nosso líder parlamentar há muitos anos e hoje é o responsável pelo nosso departamento internacional. E a razão por que ele não está aqui hoje a conversar convosco tem a ver com algo que eu também quero falar, que é esta campanha do Bloco e a forma como nós a estamos a ver. Luís Fazenda é nosso cabeça de lista em Aveiro e, portanto, está lá a fazer campanha e falou comigo para eu poder estar aqui hoje e eu tenho muito prazer em estar convosco. Então, eu diria muito rapidamente os perigos que nós estamos a ver na situação atual e como é que o Bloco decidiu responder a esses perigos. Ou seja, nós estamos a assistir em Portugal, um pouco mais tarde do que noutros países da Europa e mais tarde do que no Brasil, uma força muito grande da extrema-direita. E a força muito grande da extrema-direita não é uma força estritamente eleitoral. É uma força da maneira como eles impõem os temas. Como nós estamos a ter debates sempre condicionados pela agenda da extrema-direita. Eu acho que um dos maiores exemplos aconteceu agora, há poucos dias, foi quando o governo, pressionado por causa do escândalo do primeiro-ministro, de haver mais empresas, que ele tinha tido contratos, as empresas terem duplicado muito o valor da contratação pública. Então, o que é que o governo fez? Primeiro tentou tirar os jornalistas, não resultou, continuava o tema na agenda, então anunciou que ia mandar embora 18 mil imigrantes. E então, de repente, o tema mudou. Já não estamos a debater a empresa, ou seja, o tema que tem mais alcance nos debates é se vamos mandar imigrantes embora. Que é um processo que teve a ver com a regularização de 400 mil pessoas em Portugal e algumas, não sendo possível regularizá-las à luz da lei portuguesa. Eu tenho críticas a essa lei, mas eu acho que nem é chamado para aqui isso, mas não sendo possível, vão receber ordens para voluntariamente saírem do país. Mas reparem que isto é um procedimento administrativo que acontece todos os anos. Mais uma vez, nós temos muitas dúvidas sobre a forma como fazemos isto, mas não é nenhuma novidade. Mas a verdade é que entrou na campanha e de repente começou toda a gente a falar de imigração, toda a gente a falar de imigração como se a imigração fosse um problema, ou seja, uma forma de ligar a imigração à criminalidade. Vocês conhecem tudo isto. Vocês conhecem toda a campanha da direita, da extrema-direita. Eu não preciso de certeza, estou com quem sabe disto. Claro. E nós aprendemos muito convosco também. Porque aqui também, se é verdade que a extrema-direita está a crescer da Europa toda, e Portugal tem, e a extrema-direita portuguesa tem essas ligações, também é verdade que em Portugal o debate político é muito contaminado pela extrema-direita do Brasil. Até porque temos a mesma língua. Há uns anos, quando estava a começar este processo, eu ainda nem percebia muito bem, eu estava na Assembleia da República, quando ainda não havia força eleitoral, mas começava a vir as ideias, mas estava o Bolsonaro a ganhar eleições no Brasil, ou seja, mas quando começou este movimento de extrema-direita, ainda antes do Bolsonaro ganhou, mas quando começou eu recebia mensagens do Parlamento Português de pessoas muito indignadas com coisas que eu não sabia o que eram. Mas eu ia perceber que eram escândalos que estavam a ser trabalhados no Brasil. Não é que no Brasil existisse o problema, também não existia, também era inventado, mas nem sequer era inventado para Portugal, era para a realidade brasileira. E, portanto, eu demorei muito tempo a perceber algumas coisas. Eu recebi o debate das casas de banho antes de ele existir em Portugal. Por via das pessoas verem coisas no Facebook e me perguntarem coisas sobre casas de banho, eu nem percebia do que é que estavam a falar. Depois, em Portugal, também tivemos um grande debate das casas de banho. Aqui na sede do Bloco de Esquerda, eu acho que desde este edifício existe, as casas de banho são comuns de toda a gente, como nas casas toda a gente, e nas sedes todas. Ou seja, mas isto para vos dizer que o debate, ou por exemplo, o debate sobre as mordomias dos políticos, que é verdade, nós temos críticas a muitas coisas que estão lá, mas as mensagens que eu recebi era para acabar com coisas que não existiam em Portugal. As que tinha a ver com mentiras feitas a partir de coisas que existem no Brasil. Mas com Portugal não tinha, percebem, não havia sequer um ponto de ligação, eu nem percebia o que é que as pessoas estavam a falar. E portanto eu tenho noção que estas lutas culturais que a extrema-direita inventa para nos dividir uns aos outros e para descredibilizar todo o sistema democrático, há uma contaminação da extrema-direita do Brasil diretamente a Portugal. Em Portugal não é só um fenómeno europeu, também é, mas há também essa contaminação. Portanto, para nós também é muito importante conversar convosco. Eu acho que nós aprendemos muito do problema. E nós temos um problema, e este é um problema que é europeu, que eu acho que não é comparável com nada do que se passa na América Latina, que é o facto de nós termos tido uma sucessão de governos definidos muitas vezes
como centro-esquerda em toda a Europa, ou apoiados pelo chamado centro-esquerda, pelo chamado grupo dos socialistas e democratas na Europa, como em Portugal é o Partido Socialista, mas não só, que fizeram parte de uma estratégia que fez com que este século, que é um século de forte inovação, para os povos europeus, tenha significado regressão social. Ou seja, porque na Europa o Estado Social foi construído no século XX, portanto nós chegamos ao século XXI com um Estado Social já muito forte. Eu não estou a dizer que não haja pobreza, que não haja desigualdade na Europa, eu não tenho nenhuma visão romantizada sobre a Europa. Mas a verdade é que mecanismos de combate à fome, da generalidade das pessoas, ou outros em que, enfim, no Brasil, por exemplo, se fez grandes avanços no governo de Lula, na Europa isso tinha sido feito muito antes, não é? E, portanto, há debates que nós já não tínhamos na Europa há muito tempo, e este último século foi um século que, tendo muitos governos ditos de centro-esquerda, as pessoas sentiram regressão. Portugal, o maior exemplo disso em Portugal é o facto de Portugal ser um país da OCDE, onde é mais difícil arranjar uma habitação. Por causa da comparação dos preços das casas, que são altos a nível internacional, e os salários, que são baixos no contexto europeu. E, portanto, isso é muito... portanto, o facto de existir, já vamos em 20, no quarto século, em que as pessoas não sentem a inovação, seja progresso social, isso cabe muita desilusão com a democracia, cabe muito ressentimento, muito falta de capacidade de ter esperança no futuro. Poder e poder democrático não têm dado esperança no futuro, não tem sido essa disputa de melhoria de condições de vida, e isso também abre muito espaço à extrema-direita na Europa. E, portanto, estamos numa situação complicada em Portugal também. Acresce que nós temos, às vezes, um debate um pouco absurdo, que é, houve um governo do Partido Socialista apoiado à esquerda, e o Bloco de Esquerda foi muito ativamente interveniente nesse processo, para que fosse possível, e acho que fizemos muito bem em fazê-lo. Foi o governo mais popular deste século em Portugal, foi entre 2015 e 2019, mas a seguir tivemos mais 4 anos do Partido Socialista em que não houve nenhum avanço. Ou seja, nesses 4 anos nós fizemos salários, fizemos pensões, fizemos direitos, alguns até mais simbólicos, mas muitos, muito concretos. Ou seja, as pessoas sentiram mesmo alívio. Ou seja, por exemplo, o passe das áreas metropolitanas. Foi muito dinheiro das mãos das pessoas, de repente, num mês, porque as famílias gastavam, uma família gastava mais de 200 euros num passe num mês. E, de repente, ou seja, isso acabou, não é? Começava a pagar 80 e agora até menos. Portanto, os filhos não pagam, certo? Portanto, e fora os salários, as pensões que foram repostas, etc. As pessoas sentiram nesses 4 anos, mas depois a seguir, tivemos mais 4 anos do Partido Socialista em que isso não aconteceu e houve uma grande degradação dos serviços por causa dos constrangimentos orçamentais impostos pela União Europeia e o Partido Socialista nunca questionou. O que quer dizer que foi contraindo o investimento público nos serviços públicos fundamentais, nos investimentos públicos fundamentais, para cumprir os acordos que tinha de outra maneira, e isso passava uns anos repente. Nós tentámos explicar isso, não fomos bem sucedidos a explicar isso, mas eu acho que hoje essas consequências estão à vista, quando nós vemos as urgências fechadas nos hospitais, quando vemos que o problema da habitação não foi resolvido e não houve mais capacidade pública para a habitação, quando vemos as dificuldades nas escolas, enfim, estamos a perceber os transportes, estamos a perceber o problema de ser feita esta contenção tão grande do investimento, que é a responsabilidade, eu acho que a responsabilidade dos governos portugueses, porque Portugal tem sempre uma margem de soberania, mas enganamos se não dissermos que isto é regra europeia, porque também, e é por isso, aliás, que este fenómeno não é só nacional. Mas do ponto de vista nacional fica esta ideia de que a esquerda esteve a governar muitos anos, digamos assim, e que esses anos não trouxeram progresso. E isto fica muito difícil para os partidos de esquerda. Não vão nunca fazer um discurso de centro sobre a economia, porque querem progresso, porque há muita gente a viver mal. Em Portugal há 1 milhão de pessoas que, mesmo trabalhando a tempo inteiro, têm salário, não saem da pobreza. E, portanto, nós precisamos muito de continuar numa agenda forte, progressista, de esquerda, quando há um descrédito popular. E, portanto, nós sabemos que o nosso momento é muito complicado. É um momento muito complicado para toda a esquerda e portanto, é preciso perceber o que é que se faz. No momento em que, ainda por cima, internacionalmente, há todos os riscos, não é? Não vou falar sobre isso, mas temos Donald Trump, Putin, financiamento, ou seja, temos todos os riscos conjugados. Então, nós no Bloco temos muita noção de que este é um momento muito perigoso. Que não quer dizer que a gente ache que a esquerda deva... Ou seja, há 2 formas, julgo eu, de lidar com este momento. Há quem à esquerda ache que é melhor abandonar algumas bandeiras de sempre da esquerda, que hoje são muito difíceis de ser usadas contra nós. Há pessoas que preferem não ser vocais sobre a imigração,
não ser vocais sobre o racismo, não ser vocais sobre os direitos das mulheres, não ser vocais sobre os direitos das minorias. Encolhe o discurso para tentar manter voto, porque é muito difícil manter um discurso em que estamos a apanhar porrada literalmente todos os dias na comunicação social, não é? Portanto, isto é, e nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais, não preciso dizer também a transformação que houve em Portugal, que chegou mais lento que noutros países, mas também chega, nas redes sociais, terem hoje um impacto enorme na opinião das pessoas e de como as pessoas absorvem a política. Até há poucos anos continuava a ser a comunicação social tradicional, em Portugal essa mudança foi muito posterior ao Brasil, muito posterior a outros países da Europa, mas também já chegou. Nós achamos que nós não podemos desistir do combate cultural que são os princípios da esquerda. Porque achamos que uma estratégia taticista eleitoral que recua nestas ideias significa que nós não vamos ter campo nenhum para dar a volta a isto. Porque se nós não mantemos, se não mantemos o que são os princípios da esquerda, se não mantemos a luta cultural dos princípios da esquerda, então vai ser muito complicado. Não quer dizer que a gente não perceba o risco eleitoral do momento da nossa escolha. Pois nós achamos que é preciso que exista a esquerda. E a esquerda não existe simplesmente se disser que é a esquerda. É preciso fazer esses combates e manter a coragem. Agora, um partido precisa também de ser capaz de disputar as eleições. Portanto, também não ficamos de braços cruzados a dizer isto vai ser difícil e nós vamos dizer aos políticos de esquerda. Isso não seria normal. Então, nós apostámos muito em fazer uma campanha muito diferente e tentámos fazer uma campanha que chegasse às várias gerações, sabendo o perigo que existe, sem abdicarmos os princípios, mas como é que chegamos às várias gerações e às pessoas que estão distantes de toda a forma como nós comunicamos. E aí, nós temos tido um grande trabalho de redes sociais, nós temos um orçamento baixo, temos uma equipa pequena, temos muita militância também a ajudar, e neste momento nós somos o segundo partido com mais influência nas redes sociais. Primeiro é a extrema-direita. Não nos vou enganar sobre isso, mas nós fizemos um trabalho grande e temos crescido bastante nas redes sociais. Estamos muito longe da extrema-direita, mas estamos bastante acima dos outros partidos. E para nós é importante, nós sabemos que aí chegamos muito às gerações mais novas que não recebem informação do outro lado. Por outro lado, também quisemos mostrar que os momentos difíceis não são momentos difíceis por uma questão geracional de quem está hoje à frente do bloco, etc., que eram as gerações todas. Eu venho cá fazer campanha, estou cá o tempo todo, decidi que era mais importante neste momento estar cá do que num sítio qualquer, e tenho estado. Chamámos os fundadores das caras, claro que os fundadores do bloco são muito mais, também havia mulheres. Mas na altura os homens tinham mais protagonismo, como a gente sabe, era difícil. Então aqueles que são as caras dos fundadores do bloco é o Miguel Portas, que já morreu, foi nosso deputado, e depois é o Luís Fazenda, alguns de vocês conhecem, porque era o nosso diretor do Departamento Internacional, é o Francisco Louçã, que foi coordenador do Bloco de Esquerda antes de mim, líder histórico da esquerda em Portugal, e o Fernando Rosas, que é historiador e que também faz parte destes fundadores. E a Mariana convidou-os todos para serem candidatos em distritos em que o Bloco já teve deputados e que hoje não tem. Eles sabem que a sua luta é muito difícil, mas inscreveram-se para o mais difícil. Vamos com tudo. E então o Luís Fazenda a cabeça de lista em Aveiro, Francisco Louçã a cabeça de lista em Braga e Fernando Rosas a cabeça de lista em Lídia. E portanto também é essa lógica de chegar a todas as gerações, mostrar que toda a esquerda é convocada, ou seja, não esconder da esquerda que este é um momento difícil. Porque fazermos de conta que este não é um momento difícil não ajuda ninguém. E, portanto, isso também é bom, dar esse sinal à esquerda politizada de que sim, este é um momento difícil, por isso é que nós estamos cá todos, por isso é que temos as gerações todas, por isso é que os fundadores cá estão, sabemos que é difícil, sabemos que vai ser preciso toda a gente. Em terceiro lugar, tentarmos pensar como é que nós chegamos às pessoas, para o lado da comunicação social tradicional e das redes sociais, e que nos permita também ouvir bem o que as pessoas querem dizer. Então, estamos a dizer uma coisa que eu sei que no Brasil é comum, mas cá não é, pelo menos em algumas partes do Brasil é, que na Europa é comum, em alguns países, mesmo no sul da Europa não é, que é bater à porta das pessoas e dizer, eu sou do Bloco, queria falar, queria ouvir a sua opinião sobre estas eleições, o que é que o país devia estar a fazer, o que é que devíamos estar a discutir, bater programa. E esse processo está a ser muito importante por duas razões diferentes. Ou três, vá. Uma é o que a gente sabe. A gente quer bater à porta das pessoas, é mesmo para convencer pessoas, para falar com pessoas, e não está a correr mal, porque há conversas muito interessantes, claro, também há conversas difíceis, mas nós somos bem recebidos. Mesmo quem não concorda connosco, gosta que a gente vá bater à porta. Portanto, as portas que se abrem, há muitas portas que não se abrem, vocês sabem que também nas grandes cidades há muita gente que não abre a porta, mas ainda assim há uma porcentagem simpática de pessoas que abrem a porta, e as pessoas que abrem a porta, mesmo as que não concordam connosco, têm respeito por nós estarmos a fazer isso. Portanto, isso é bom, isso dá-nos contacto e alargar. Só duas coisas.
A outra é que nós estamos a ouvir o que as pessoas dizem. Quer dizer que às vezes há temas que nunca entram na comunicação social, ou entram de outra maneira, e que nós ouvimos as mesmas pessoas falar deles. E eu vos garanto que a habitação é em todas as conversas. Há pessoas que dizem habitação em saúde, há pessoas que dizem habitação em imigração, há pessoas que dizem habitação em educação, há pessoas que dizem habitação em o que for. Mas não há ninguém que diga habitação. Porque não está preocupado consigo, está preocupado com os seus filhos. Isso é uma coisa brutal mesmo no país. E a terceira razão que está a ser muito importante é por causa da nossa militância jovem. Nós temos uma militância muito jovem, muita que se aproximou até no tempo da pandemia, ou que se aproximou do bloco depois da pandemia, mas viveu a sua adolescência na pandemia e que tem medo de falar com pessoas. Ficaram muito fechados nas redes sociais. E estão a perceber como é que é discutir política, cara a cara, com pessoas que não se conhecem, fora da bolha, sem segurança. E eu acho que não há militância de esquerda sem esta aprendizagem. E o bloco de esquerda tem muita gente jovem que se juntou, felizmente, nos últimos tempos, mas para fazer militância é preciso mais do que inscrever um partido. É preciso ter essa experiência de conversa, de convencer, de estar, de ouvir o que não gosta, o que não se gosta. Eu acho que esse processo está a ser muito interessante. Desculpe, ias perguntar? Não, eu ia perguntar, ia anunciar que a gente tem já no Zoom a Maria Rosário, Então, que é a nossa deputada do PT e membro da Comissão Executiva Nacional também do PT. Não é só a Ivânia, mas a outra já está na sala, certo? Isso que Olá, eu ia avisá-los agora. Desculpe, deputada. Prazer em recebê-la. Boa noite. A gente boa noite. Boa noite, Vânia. Boa noite, deputada Catarina. Um forte abraço. Boa noite, núcleo do PT em Portugal. Um forte abraço a todas e Boa todos aí. noite. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu quero desejar que em Portugal a esquerda tenha uma força renovada, consiga se fortalecer. Eu quero fazer uma saudação ao nosso núcleo, que tanto nos orgulha, tanto agradecimento a gente tem por todo o trabalho desenvolvido, mas também eu quero começar agradecendo, em nome do PT, da direção nacional do partido, do nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados e do presidente Lula, a solidariedade tão ativa do bloco de esquerda ao nosso povo nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos aqui no Brasil na nossa história recente. E eu quero dizer a vocês que, assim como em Portugal, aqui no Brasil, nós continuamos enfrentando as forças de extrema-direita, os fascistas, que em todos os lugares do mundo tentam afirmar um projeto desumano, um projeto econômico que concentra riquezas, explora e exclui grande parte da humanidade. Durante o golpe contra a presidenta Dilma e na prisão política do presidente Lula e na nossa recuperação aqui, nós tivemos muito o apoio do Bloco de Esquerda. Eu também quero lembrar todos os comitês Lula Livre, os abaixo-assinados que foram enviados ao STF, o apoio firme de todos e todas vocês, à democracia brasileira, no momento em que o presidente Lula estava assumindo o governo, quando houve uma tentativa de golpe no Brasil. E agora nós estamos desafiados, pela primeira vez na história brasileira, a fazer efetivamente justiça diante desse ataque à democracia e responsabilizar aqueles que tentaram rasgar a Constituição de 88. Nós somos organizações irmãs, por isso conversar através do nosso núcleo com a deputada Catarina é muito importante para a gente, nos colocar de uma forma aberta a conhecer e a entender o processo político em Portugal, para nos reforçarmos mutuamente. Vivemos uma reconfiguração do capitalismo global, que concentra riquezas e destrói o estado de bem-estar social e intensifica as desigualdades de classe, de raça, de gênero. Há toda uma opressão colocada contra os imigrantes, na medida em que isso é visto como o caminho para salvaguardar direitos aos nacionais de cada uma das nações, mas nós sabemos que não é dando as costas à humanidade, mas, ao contrário, é integrando e modificando a lógica dessa globalização como ela existe, que nós vamos poder enfrentar as guerras, o abandono, e, inclusive, a imigração forçada, os deslocamentos forçados,
que fazem com que tantas pessoas tenham que emigrar, seja pela pobreza, seja pelas guerras. Nós verificamos que também em Portugal há toda uma necessidade de luta permanente, de luta política, ideológica, para enfrentar o avanço da extrema-direita e dos segmentos fascistas. E no Brasil, como a gente teve essa tentativa de golpe em janeiro de 2023, mal o presidente Lula assumiu o poder, nós sabemos que a nossa disputa tem que ser política, tem que ser por uma ordem econômica justa, tem que ser por um projeto de sociedade, mas também é ideológica, já que a democracia ela está defendida pelos nossos segmentos, por quem luta pelos direitos das mulheres, quem inclui o enfrentamento ao racismo, quem trabalha com as pautas LGBTIQ+, quem luta, enfim, pela democracia verdadeiramente, carrega também a bandeira dos direitos humanos. A vitória do presidente Lula em 2022 significou muito para o Brasil, mas nós estamos desafiados e desafiadas neste momento a confirmar essa vitória mais uma vez em 2026, já que as eleições se avizinham também no Brasil. E os países que estão vivendo processos eleitorais neste momento, como Portugal, com as eleições que foram antecipadas, também significam para a gente aqui um olhar especial, nos chamam a atenção, porque nós temos responsabilidade também que a democracia vingue em todos os lugares no globo, sobretudo naqueles países irmãos que nós sabemos que podemos construir políticas que sejam solidárias, que sejam transformadoras. Portugal e Brasil têm laços históricos, não apenas na história mais remota, mas na própria cultura da atualidade, trajetórias importantes de luta contra o autoritarismo, seja Portugal na Revolução dos Cravos e tudo que vivenciou, seja nos dias atuais, e no Brasil a nossa luta contra a ditadura e por uma Comissão Nacional da Verdade, por verdade, memória e justiça, que nós nunca trilhamos objetivamente no nosso país. Então, diante desse avanço desses setores fascistas que atacam os nossos partidos e as nossas organizações e nos atacam também como mulheres e lutadoras pelos direitos humanos, como lutadoras socialistas, democráticas e populares, nós queremos reafirmar sempre o internacionalismo como uma política para os povos, a defesa da democracia em todos os lugares do mundo e dos direitos humanos. E que, sem dúvida, isso se pode fazer através do multilateralismo, através de relações fraternas e jamais adotando aquilo que está apresentado hoje de forma oficial pelo governo norte-americano, que é uma forma de desprezo pelos povos, de forçar as nações através de tarifas escorchantes, de uma tentativa permanente de forçar guerras, como, por exemplo, a gente viu na faixa de Gaza, que até agora nos preocupa tanto, visto que aquela população foi atingida de todas as formas e num processo de genocídio. Por isso, eu fico aqui dizendo para mim mesma que essa nossa integração entre o PT e o Bloco de Esquerda, também mediada pelo nosso núcleo em Portugal, assim como nos demais países, nos honra muito e nós estamos à disposição para fortalecer, para que no próximo dia 18 de maio possamos ver a vitória de representantes, homens e mulheres, principalmente, que lutam pela democracia verdadeira, pelo respeito aos direitos humanos e por um internacionalismo que integre os povos pela superação de toda a pobreza e desigualdades no mundo contemporâneo. Então, minha saudação a vocês, me coloco à disposição, abraçando a deputada Catarina e dizendo que espero brevemente poder nos encontrarmos para poder trabalhar com esse povo querido que integra Brasil e Portugal com as mesmas causas, ainda que em culturas distintas, mas certamente não apenas um mesmo idioma, uma cultura tão semelhante, vínculos tão profundos, mas certamente causas humanistas, internacionalistas e justas. Muito obrigada pela atenção.
eu queria agradecer muito. Mas olha por aqui, ela é Sim, compreendida. Não, eu queria agradecer muito à deputada Maria do Rosário as suas palavras. Nós temos trabalhado junto com o núcleo do PT aqui e apoiámos a campanha aqui com muita determinação e com um compromisso grande. Ficámos muito felizes com a vitória do presidente Lula. Para nós foi muito bom, é um sinal de esperança para o mundo. E dizer que, do ponto de vista da política internacional, a posição do governo do Brasil pelo multilateralismo e o apelo do presidente Lula a que os vários países soubessem ter diálogos multilaterais para não ficarem presos na chantagem do presidente Trump é a política em que nós nos revemos. Nós sabemos que muitas vezes Portugal não tem feito isso, que a União Europeia não tem feito isso. Eu sou deputada no Parlamento Europeu e o nosso papel lá é continuar a defender o multilateralismo, defender que a Europa tem que ter relações com o Sul e que não pode ficar trilhada nas relações com os Estados Unidos e na chantagem de Trump. Isso para nós é muito importante e a liderança do governo brasileiro a nível internacional eu acho que é muito importante para criarmos caminhos de paz e agradeço-vos também muito esse caminho que têm feito e que têm liderado. E se me permitem, aproveitando antes da deputada ir embora, dizer que eu vou ser representante do meu grupo político na Europa, a esquerda, à COP, em Belém. E eu espero que nós possamos trabalhar e dialogar para que as propostas que o Parlamento Europeu faça consigam refletir uma forma diferente de olhar para as questões daquela que, infelizmente, tem sido a maioria por lá também. Bem, eu reforço, então, que o Brasil esse ano vai receber a COP, não é? Que é a Conferência Mundial de Meio Ambiente, e também agora vai começar a Conferência Nacional sobre Meio Ambiente, com todas as nossas regiões integradas. De forma que estamos à disposição, se tiver algo que possamos fazer pela sua eleição ou pelo fortalecimento do Bloco de Esquerda e sua campanha, estamos aqui à disposição para que realmente possamos fazer esse trabalho, desejando sua reeleição para o Parlamento Europeu e dizendo muito obrigada ao nosso partido, porque ficamos extremamente felizes com a nossa organização também como partido, nos fortalecendo no mundo inteiro. Então, deixo um abraço para vocês. Hoje é dia de sessão aqui, eu já estou na Câmara dos Deputados, aqui com a imagem do presidente Lula atrás, mas desejando que a gente possa seguir trabalhando juntos e juntas e fortalecendo a nossa parceria. Viva a esquerda, viva a luta política, viva os socialistas. Um forte abraço, gente. Muito obrigada, deputada Maria do Rosário. Obrigada, Vânia. Nossa querida deputada Maria do Rosário, uma excelente parlamentar líder do PT no Rio Grande do Sul, e que a gente aqui também do núcleo do PT em Portugal, e está também o pessoal do núcleo na Itália, está o Comitê Popular de Luta da Itália, o Comitê de Mulheres aqui em Portugal, o companheiro Ivanês também está aqui ali no Zoom, e a gente colocar em contato, que aqui se gerou quase um diálogo, e acho que a gente pode colocar em contato também a Maria do Rosário, junto com a Catarina Martins, também facilitando e tornando esse diálogo, que seria só um diálogo aqui da militância, para entender o projeto do Bloco, mas também fazendo a articulação política para permitir também o diálogo entre lideranças dos nossos partidos. Então, agradecendo muito a Maria do Rosário a oportunidade de estar aqui com a gente, e sabendo que está com a agenda cheia aí, mas vem do voo, vai direto para a Câmara, e a gente agradecendo. Conseguiu, apesar dessa agenda, tirar esse momento para se solidarizar aqui também com o processo de luta. Um forte abraço, até a vitória. Um abraço. Então, a gente, Vânia e Suzana, a gente continua com a sala aqui, com o nosso diálogo com a Catarina Martins, já fizemos essa ponte de política aí no meio do processo,
E continuamos também para essa compreensão, esse diálogo com relação ao projeto do Bloco, que ainda estava falando sobre a forma como o Bloco de Esquerda tem sido uma estratégia dessa campanha eleitoral. Se calhar dizer só uma última coisa e depois passávamos a perguntas, que é, ou seja, eu falei um pouco de como a gente vê o momento, de como nós estamos a fazer a campanha, mas só dizer-vos que nós decidimos ter 3 bandeiras muito simples nesta campanha. Por causa da dificuldade que vos falava, como passamos o projeto, então, nós decidimos ter 3, digamos assim, chapéus, 3 bandeiras de mudança, como garantia do que é que significa votar no Bloco de Esquerda. E uma delas é baixar as rendas. E temos um projeto que nunca ninguém tinha feito uma proposta assim em Portugal, que é que haja tetos às rendas, ou seja, que as casas, dependendo das suas condições, não possam ter rendas mais altas do que valores que estamos considerados justos, juntamente com outros projetos de construção da habitação pública, de não deixar que as casas fiquem vazias, de combater regimes como os vistos gold, que hoje, enfim, que são o regime europeu, que hoje estão dentro de fundos, já não é diretamente das casas, fundos que compram casas caras que depois ficam vazias, de não haver imóveis vazios, combater a especulação imobiliária, ter tetos às rendas, baixar as rendas é o nosso chapéu para esta ideia de que em Portugal precisamos de casas que as pessoas possam pagar. Achamos que isso é muito importante, isso é salário, isso é os mais jovens continuarem a sonhar viver em Portugal em vez de emigrar, isso é um problema de todas as gerações e de todas as classes sociais que chegam os superlutos. Porque mesmo a dita classe média alta em Portugal vive com muita dificuldade. É um problema muito transversal. Claro que há pessoas com uma situação ainda mais vulnerável, nós damos atenção especial às pessoas mais vulneráveis, mas sabemos que isto da habitação é o maior problema. Em segundo lugar, há uma que é respeitar quem faz turnos. Portugal tem um horário de trabalho muito desorganizado, até do ponto de vista europeu. Nós temos quase 30% de trabalhadores com horários atípicos. Uns são considerados formalmente trabalhadores a turnos, outros não são, mas temos horários de trabalho muito longos. Temos muita gente com horários que vão rodando, que não são sempre iguais, com horários noturnos, e, portanto, respeitar estes horários muito longos impondo regras no trabalho. Regras de receber mais, regras de garantir que toda a gente tem pelo menos um fim de semana estar com a família, não trabalhar todos. Há pessoas que nunca têm folga ao fim de semana, nunca têm a família. Garantir que as pessoas têm mais descanso entre os turnos, garantir que se podem reformar mais cedo. Porque a reforma em Portugal é muito tarde e as pessoas que trabalham com estes horários não conseguem trabalhar assim a vida toda. E isto é também um chapéu para nós falarmos do que é o trabalho em Portugal. Nós somos um dos países da Europa com horas mais longas do trabalho, mesmo que não trabalhe a turnos, e com salários muito baixos. Portanto, colocar a questão do trabalho em cima da mesa, com um discurso talvez um pouco diferente de usar chavões da esquerda, que são muito importantes e que nós também usamos nos debates, mas que às vezes as pessoas não sabem o que é. Contratação coletiva. Nós podíamos dizer só que queríamos contratação coletiva, em vez de respeito a quem faz turnos. Mas muitas pessoas não percebem o que isto quer dizer. Ou seja, houve uma grande ilusão de sindicatos em Portugal também, do sindicalismo. Então nós tentamos voltar a recolocar a questão do trabalho de uma outra forma. Mas, no fundo, são as bandeiras de sempre da esquerda, princípio de tratamento mais favorável, contratação coletiva. Mas como é que nós conseguimos falar disto, dando às pessoas um horizonte sobre a sua vida? Até porque na comunicação social nunca se fala de legislação do trabalho. Esta é a nossa proposta, que tem tido menos é. Porque a comunicação social não fala dela. Então, quando nós falamos, fica sozinha, não é? Ou seja, a habitação eles falam, porque como querem defender a especulação, vem toda a gente atacar-nos, todos a afetar as rendas, mas acabam de falar. Em relação ao trabalho, é como ninguém discute. Quem vive em Portugal sabe quando é que se atividade de televisão e as pessoas a discutir trabalho. Nunca. Nós estamos a tentar pôr a discussão de uma outra forma, mas é a discussão da esquerda, a discussão fundamental da esquerda sobre o tempo de trabalho, a valorização salarial, colocada deste modo para ver se conseguimos chegar a mais gente. Nós fizemos uma petição, ainda antes de sabermos que ia haver eleições, foi muito bem acolhida por muita gente fora do bloco que veio falar connosco, porque muita gente percebe esse problema, ou seja, os horários muito longos, a desregulação da vida, portanto, E o terceiro tema que nós pusemos foi taxar os ricos. Taxar os ricos é... Eu tenho que virar para lá. Foi porque eu comecei a virar para lá. Desculpa. Estamos a aproximar do computador, não sei.
Então, mas é o último tema, depois vamos às perguntas, só para saber, o último é taxar os ricos. Do ponto de vista global, nós nunca vivemos um momento de tanta desigualdade no mundo. Aqui há uns anos nós dizíamos que a desigualdade na Europa só tinha paralelo com o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Hoje é tão maior que já não tem paralelo em lado nenhum. E, portanto, mas o taxar os ricos é um fenómeno global, precisa de respostas a nível global e a nível europeu, mas também pode ser feito a nível nacional. Nós temos 50 famílias bilionárias em Portugal, que têm uma percentagem muito significativa da riqueza do país, e temos uma carga fiscal muito grande sobre quem vive do seu trabalho. Até porque nós temos um IVA que é pesado, que pesa até sobre os bens essenciais, e mesmo quem tem um salário muito baixo vai pagar o IVA quando vai às compras, não é? E, portanto, nós precisamos aqui de ter uma justiça maior fiscal, e o taxar os ricos é a nossa porta para explicar como é que nós podemos aliviar quem trabalha, mas não desprotegermos o Estado Social. E, pelo contrário, se nós taxarmos os ricos, conseguimos aliviar mais o esforço de quem vive do seu trabalho e ter muito mais meios para os serviços públicos, para as pensões, enfim, para o país viver melhor. Acresce que o Bloco de Esquerda tem cartas dadas nesta matéria. Há em Portugal um imposto que é o adicional do IMI, que ficou conhecido como o imposto mortágua. É, na verdade, uma taxa sobre o património imobiliário de luxo que financia a segurança social. E quando toda a gente diz, se vocês taxarem as fortunas vão embora, essa, que é sobre património imobiliário, portanto, não vai aos iates, não vai aos aviões, não vai a outro tipo de património, não vai, vai só ao património imobiliário, só às casas, já deu 1.000 milhões de euros à segurança social em poucos anos. O que quer dizer que é possível, que o Bloco sabe que é possível e o Bloco já fez. E, portanto, também temos esse património de como é possível, portanto, essa é a nossa bandeira. Então, aí a gente tenta falar da habitação, com baixas rendas, trabalho com respeito a quem faz turnos e justiça na economia, com taxar os ricos. São as bandeiras que nós trazemos para o debate. Temos visto de todo o nosso programa, depois tem várias coisas, mas decidimos focar-nos, porque são tempos muito complicados. E é isso, calma. Respeito. Inclusive, essa questão sobre a justiça tributária é uma matéria que no Brasil também vem sendo colocada, inclusive com a proposta de isentar de imposto do IRS, imposto de renda, quem ganha até 5 mil reais, 800 euros, e compensar isso com a tributação dos super ricos. Fazer um processo de reequilíbrio fiscal pela via da justiça também tributária. Não é? Mas, para a gente passar direto para Vânia e Susana, para a gente passar para as inscrições de fala, a gente já tem inscrições. Já estão abertas, Pedro, já tenho.